Graça e paz, queridos irmãos e amigos, nós estamos dando seguimento à série de palavras de Jesus na cruz e hoje vamos falar sobre a terceira palavra de Jesus, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 ao versículo 27. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 ao versículo 27, que diz assim: junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Nós estamos vendo que o homem, durante séculos, ele tentou se livrar de todos os pecados. Deus, ele desde o início dos tempos, ele criou um meio para que o homem fosse livre de seus pecados, e para isso o homem tinha que levantar um altar e sacrificar os animais, para que através do sangue do animal o homem fosse livre de seus pecados. Para que para que o homem fosse livre dos pecados, um cordeiro teria que ser sacrificado. Todavia, um altar foi escolhido no lugar conhecido como Gólgota, lugar de uma caveira, onde o Cordeiro de Deus entregou-se a si mesmo a Deus pelos nossos pecados, como um sacrifício de uma vez para sempre. Registrado isso lá em Hebreus 10:12. Jesus, ele passou 6 horas sobre a cruz e durante esse tempo disse 7 frases que têm significado profundo. Nós, como seres humanos, quando passamos por momentos difíceis ou enfrentamos nossa cruz, muitas vezes falamos palavras duras e tristes, sem pensar, e depois lamentamos que dissemos aquilo porque foi um momento de dor e de raiva. Quando nós menos esperamos, estamos passando por uma raiva, por uma dor, e falamos aquilo que não deveríamos de falar, magoamos pessoas, chateamos, ficamos chateados. Mas Jesus, mesmo fazendo como humano, ele não fez isso. Foi no momento mais difícil que ele disse palavras maravilhosas. Foi na cruz, uma morte terrível. A pior morte que existia era a morte de cruz. E Jesus disse palavras tão doces, palavras que edificam. E a terceira palavra de Jesus na cruz, que está em João 19:27, diz o seguinte: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. A palavra aqui de Jesus é de responsabilidade. Jesus, ele era o filho mais velho de Maria. Nesse instante, ao que tudo indica, José já não estava mais com eles. E Jesus, por ser
o filho mais velho, tinha a responsabilidade de cuidar da mãe e dos seus. Imagine o olhar de Maria para Jesus ali na cruz. Quando Jesus demonstra por ela uma preocupação familiar. Jesus, mesmo estando naquela agonia terrível, ele se preocupa com sua mãe. E aí, ele lembra a João, o seu discípulo amado, que ele tem uma mãe para cuidar, e a partir de agora, quem tem que cuidar é você, João. Jesus citou sua mãe, assumindo a responsabilidade de filho mais velho. Mas sabia que a partir dali não poderia mais ter essa responsabilidade. Mas mesmo na cruz ele tinha a responsabilidade. Então pediu o apoio de João para ajudar a sua família. Você tem assumido suas responsabilidades? Jesus te deu uma missão. Seja discípulo, faça discípulo, cuide de pessoas. Jesus te deu uma família para cuidar. Jesus te deu filhos. Jesus te deu mãe, pai, amigos, igreja. Responsabilidade é a terceira palavra. Seja responsável. Leve a sua cruz. Se você estivesse no lugar de Jesus, o que você diria? Você estaria blasfemando ou pensando como as pessoas serão cuidadas a partir de agora, porque eu não vou ter mais a responsabilidade de cuidar. Queridos, se você às vezes esqueceu de ser responsável, agora é a hora de lembrar de Jesus. Jesus te lembra que é preciso cuidar de gente. Assim como Jesus cuidou de nós, assim como Jesus cuidou de sua mãe, cuidou dos seus discípulos, cuidou das pessoas que estavam ao redor dele, agora está na hora de nós começarmos a tomar responsabilidade de cuidar de gente. Deus tem colocado em nossas mãos, ao nosso lado, pessoas para que nós cuidemos dela. É preciso lembrar que a terceira palavra tem o sentido de responsabilidade. É hora de eu pegar para mim essa responsabilidade e começar mais a preocupar com pessoas. O que é que eu posso fazer para cuidar de pessoas? Eu tenho cumprido a minha missão, eu tenho feito o meu papel como responsável, eu tenho mostrado para as pessoas quem é Jesus, eu tenho usado de responsabilidade para mostrar quem é Jesus. Está na hora de assumirmos o nosso papel. Jesus fez isso com João, dando a ele a responsabilidade. Assim como ele fez com João, ele faz com cada um de nós. Que possamos pedir a Jesus que nos dê capacidade para sermos responsáveis a tal ponto de não pensar só em mim mesmo, mas pensar no meu próximo. Que Jesus nos ajude a viver todos os dias cuidando e amando pessoas. Que tenhamos a responsabilidade, assim como Jesus teve. Que Jesus te abençoe e te dê um dia na presença dEle.